Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Estou aqui porque eu quero gravar esse videozinho, espero que seja bem curtinho para mim falar para vocês aquilo que Deus ministrou no meu coração. Amor, peraí. Tem um texto maravilhoso de 1 Reis capítulo 14 que ele conta uma história, tá? Se você ler nos capítulos anteriores, 13 e 12, fala de Jeroboão. Jeroboão, ele foi levantado rei sobre Israel e já nos primeiros anos ele fez melda, fez caca no seu reinado, né? Ele já levantou ídolos, já adorou, já participou de consagrações e sacrifícios para outros deuses, enfim. Foi um rei que foi reprovado pelo Senhor. E ele corria dos profetas, corria dos grandes homens de Deus que Deus colocava no caminho deles ali. Então ele, carpiu o gato. Né? Então no capítulo 13 também tem uma história muito legal, mas eu quero compartilhar com vocês o capítulo 14 e depois você abre lá e você lê aí na sua casa, tá bom? Geração maravilhosa. Então no capítulo 14, se eu fosse resumir aqui, o que acontece? Jeroboão tinha sua mulher e eles tinham um filho, tá? No versículo 1 fala o nome do filho, que é Abias, e ele ficou muito doente. E Jeroboão sabia que lá na cidade de Siló havia um profeta chamado Aías, um senhor já de idade. E ele falou para ela: olha, nega, pega o nosso filho e leva lá nessa cidade de Siló. Você vai encontrar um homem lá, um profeta, um homem de Deus, a qual me profetizou sobre a minha vida que eu seria rei sobre Israel. Então ele é um homem de Deus. Você vai lá, leva o nosso filho, só que você se disfarça, para ninguém conhecer você, para ele não saber que você é minha mulher. E aí você leva o nosso filho lá, que ele é um homem de Deus, ele vai dar uma palavra para o nosso filho ser curado. E assim ela fez, se disfarçou, foi lá na cidade de Siló e encontrou com esse profeta chamado Aías. E ele já era bem de idade, né? E a Bíblia fala com riqueza de detalhes que os olhos dele já estavam cegos, que ele não conseguia enxergar muito bem. Mas Deus falou para Aías. Um dia anterior disse a Aías: olha, vai vir até você uma mulher disfarçada, trazendo um filho que está doente. Essa mulher é a mulher de Jeroboão e o filho de Jeroboão. E ela vai vir disfarçada para você, e aí você vai reconhecer que é ela. E aí, dito e feito. Chegou no outro dia, a Bíblia fala que assim que ela pôs os pés na casa de Aías, ele gritou de lá de dentro: ei, mulher de Jeroboão, né? Olha só, deixa eu achar aqui o versículo. E ela levava uma botija de mel e vinho e pães que Jeroboão mandou ele levar para o profeta, né? Então o profeta lá de dentro ouviu o barulho dos pés dela, né? E no versículo 6 ele diz assim: e sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. E aí começa a palavra do Senhor por intermédio desse profeta. E aí ele começa a descascar o abacaxi para cima de Jeroboão. E ele diz: vai e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel. E aí ele começa: por quanto te levantei príncipe no meio do meu povo, e você não obedeceu os meus mandamentos, nem guardou aquilo que eu te ensinei, você foste mal aos meus olhos, não foste como teu pai Davi, e tal. E aí começa a falar isso. Então, e aí a história narra Deus falando ali através dela, e ela ouvindo tudo, e ela voltou e teve que falar tudo aquilo que Deus falou para ela, para falar para ele, né, lá. E aí o filho acabou morrendo ali na porta da cidade quando ela retornou. Então o que eu quero falar para você? Que às vezes nós, como seres humanos, tentamos nos disfarçar, nos esconder, correr daquilo que Deus nos chamou para fazer. Não é verdade? Eu tenho dito pro Guilherme, né, ele tá aqui fazendo uma coisa muito importante. Ele baixou o celular, tava jogando, tá? Aí, então, o que Deus fala pra gente? Olha, você tem um chamado, né? E a gente corre muitas vezes. O apóstolo tem falado muito esses dias sobre células, e ele tem pregado várias vezes sobre isso, e nós temos que entender que cada um de nós temos um chamado. Não importa o chamado, né? Mas todos nós temos um que é em comum, que é ganhar almas e fazer discípulos para o Senhor Jesus, e não adianta nós corrermos disso. Então que esse ano de 2019 a gente possa não correr daquilo que Deus chamou nós para fazermos, porque Deus vai nos achar. Não adianta a gente disfarçar, não adianta a gente falar e fingir que Deus não está vendo, porque Deus está vendo tudo, né? Então não vamos correr. 2020 é o ano de nós enfrentarmos e cumprirmos o nosso chamado, não disfarçar, amém? Ano de fazer o que tem que ser feito e pronto. Falei pro Guilherme esses dias que a minha palavra neste ano é a palavra disciplinar. Disciplinar.
É isso que eu tenho que ter pra minha vida e é isso que eu queria que você também possa ter sobre a sua vida, tá bom? Disciplina, não correr. Fazer aquilo que tem que ser feito e pronto. Amém? Deus abençoe você e sua vida. Um excelente final de ano. Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua casa. Um beijo no seu coração. Amamos vocês. Beijo. Fala aí, jogador. Beijo também. Tchau.